Hello, everybody! How are you? Good evening! Bom, gente, vamos começar a aula de hoje, né? Vamos continuar com as preposições. E, primeiramente, eu vou fazer a correção da homework da semana passada. Então, vamos começar com o primeiro exercício, question 1. Underline the correct preposition, ok? Então, letter A, né? Temos aqui, they live on or in France. Nesse caso, como estamos falando de lugar, France, França, né? Elas vivem na França. É um lugar, mas não tá dando... Não é um local específico. Então, nesse caso, a gente vai usar o in, né? Porque quando é local muito específico, a gente usa o at, ok? Letter B. She lives in or on an island. Né? Até para linkar, fica melhor com on, né? Mas lembrando que o sentido da frase é que ela vive numa ilha. Então, a gente está falando de uma superfície, de um local que tem uma superfície. Lembra que quando a gente tem uma superfície, a gente usa o on? Então, she lives on an island, ok? Letter C. She is at or on the library. Então, quando é um local específico, eu acabei de falar da letra A, né? Que é France, não é um local específico. Agora ele está sendo bem específico, né? Que é na biblioteca, library. She is at the library. D, né? Look in or at that. Então, ficaria look at that. Seria olha isso, olha para isso, né? É um verbo de... Tô impondo. Fugiu agora. Nossa, gente, fugiu. Enfim, não importa o verbo agora, né? Só as preposições. Então, look at that. Look at that. Sempre at. É específico, é ali. Então, at that. Letter E. He was in or at a car accident? In a car accident. Because não foi falado qual acidente que foi, onde foi esse acidente, quando foi esse acidente. Não é um acidente específico. Só tá falando que ele estava num acidente de carro, né? Então, he was in a car accident. Sorry about dog. My neighbor's dog. I'm letter F. I'm on or in the phone. Lembra que para meios eletrônicos a gente usa sempre o on. Então, on the phone. I'm on the phone. Ok? Essa é bem simples, né? Question 2. Complete the sentence. Então, nós temos aqui, Nick lives a farm, but I live Goiânia, and most part of my relatives live a small village near Anápolis. Então, a gente tem aqui 5 opções e eu vou explicar para vocês que nessa frase a gente tem uma exceção. Porque farm, né, é fazenda, então é o local, e normalmente a gente queria colocar um in, né, na fazenda. Porque field, que é campo, a gente usa in a field. But, não sei porquê, sem explicações, mas é uma exceção. Neste caso, vamos usar o on. Nick lives on a farm. Então, a gente já vai descartar a letter A, C and D. Porque ou só pode ser a B ou a E, né? But I live in Goiânia. Tá vendo? Cidade. Não especifiquei onde na cidade, mas eu moro em Goiânia. Então, in. And most part of my relatives
live, perdão, at a small village near Anápolis, ok? Então, letter E é a opção correta deste exercício. Lembrando que neste caso de farm, vamos ter uma exceção e vamos usar o on ao invés do in. E a terceira e última questão da homework, essa homework estava bem fácil, era só para vocês fixarem a questão das prepositions. Eu tô com pronouns ainda, mas as prepositions era in, on e at, né? E esses exercícios foram só para fixar, para vocês depois fazerem exercícios de interpretação, de vestibular, né? Então, o exercício 3, ele era basicamente a mesma coisa do exercício 2, completar com as prepositions corretas. Então, Julie was born, lembra que nós temos mandato ali, July 30, night, New York. Então, quando a gente tem uma data, a gente sempre vai usar o on, lembra? July 30, mês e dia. Então, July was born on July 30. At night, lembra da exceção do night? Todos os outros a gente vai usar, todos os outros períodos do dia, né? A gente vai usar o in. In the morning, in the afternoon, in the evening. But night, ever, at night. Always. Always at night. Ok? Então, Julie was born on July 30 at night in New York. Porque é um local, mas não é específico, então usamos o in New York. Ok? Então, letter B é a mais correta, é a correta, né? Então, essa é a resposta da questão 3. E acabou o on, in, at. Yes, on, in, at. Foram as 3 preposições da nossa aula anterior. Agora, a gente vai começar e conhecer mais 2 prepositions. Hoje vamos ter aulas do to e do for. Então, vamos completar aí as 5 preposições mais utilizadas, mais vistas. São essas 5. Mas depois eu vou passar um apanhado de outras preposições que vocês vão encontrar para vocês poderem identificar. Mas essas 5 são as que mais têm situações diferentes que elas vão ser utilizadas. Então, o to, ele é utilizado para 5 situações. A primeira delas é para indicar movimento, posição, destino ou direção. Então, we are going to China. We are going to China. Nós vamos para a China. Ali saiu errado, para o China. Não, é a China. We are going to China. We are going to China. E a segunda situação, para indicar duração de tempo. Muito cuidado aqui, porque esse indicar duração de tempo, ela tem que ter um início e o fim. Se ela só indica quanto durou, a gente não vai usar o to, a gente vai usar o for, que a gente vai ver depois. Mas quando eu estou dando a data do início e do fim, nós vamos usar o to, ok? Então, I studied Portuguese from 1999 to 2005. 2005. Então, I studied Portuguese from 1999 2000, nossa gente, hoje tá difícil. 2005, ok? Então, de 1999 a 2005, eu estudei português, certo? Então, eu estudei português de 1999 até 2005. Eu vou usar o to, porque eu estou dando a data do começo e a data do final. Se eu tivesse falado só I studied Portuguese por 6 anos, que seria de 1999 a 2005, eu usaria o for e não o to. Então, I studied Portuguese for 6 years, ok? Depois eu vou explicar melhor quando a gente chegar lá no for.
Eu tô só dando essa ressalva para vocês não depois misturarem o que cada um dos dois significa, porque tem muita gente que troca o to com o for, né? Em alguns casos, podem sim, tanto faz, usar o to ou for, but na maioria deles, eles têm sim uma... Porque os dois significa para, né? Para alguma coisa, para isso, para aquilo, ou nesse caso ele foi até, né? Significou até. Então, assim, cada um vai indicar uma coisa em certas situações. Então, por isso que às vezes tem muito peguinha em vestibular, né? Principalmente com o to e o for, para as pessoas confundirem. Nossa, será que aqui eu uso for ou to? Porque os dois significam a mesma coisa, mas em situações diferentes. Então, ainda no to, a terceira situação é para indicar distância. Então, it's about 2 blocks from the supermarket to her place. To her place. Lembra do her, object pronoun? A casa dela, né? Então, it's about 2 blocks from the supermarket to her place. Então, tá indicando que são cerca de 2 quarteirões do supermercado até a casa dela. De novo, o to é até, não para. Então, tá indicando aí uma distância. No outro, ele indicava um período. Agora, ele indica uma distância. Para indicar comparação entre coisas. Então, I prefer going to the movies to stay at home. To stay at home. Agora a gente tem duas prepositions, né? O to e o at. Olha ali, o at home, ele está indicando um lugar específico, at. Então, a gente tem o to stay, né? Que ele está falando que ele prefere ir ao cinema do que ficar em casa. Então, esse to está significando do que. Do que. Uma comparação. Eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa. E o at tá como indicando um local específico, at home. E a quinta situação para o to é para indicar um motivo ou propósito. Preste atenção que essa também vai aparecer lá no for. Porém, neste caso do to é acompanhada por um verbo, né? É a preposição seguida de um verbo. We go out to relax and have fun. Certo? Nós saímos para relaxar e nos divertir. Então, we go out to relax. To relax. Tem o verbo ali após a preposição, ok? Então, nessa situação, para indicar motivo e propósito, vamos usar o to, desde que ele venha acompanhado com verbo, certo? E agora vamos falar do for. O for, ele vai ser utilizado em 4 situações e não em 5 como o to, né? Ele também vai ser indicado, ele vai ser usado para indicar duração de tempo. No caso aqui, que eu tinha explicado antes lá no to, que ele usa para marcar a data do início e a marca do final, né? Se você não tem a data ali, então você não pode usar o to, você vai usar o for, que é nesse caso. I've worked at school for 4 years. Aqui ficou idêntico, for 4 years. Trabalhei na escola por 4 anos. Então, I've worked at school for 4 years. For 4 years. Tem o mesmo som, porém, traduções diferentes, né? Então, aqui o for está utilizado para expressar uma duração de tempo, mas ele não falou quando começou e nem quando terminou. Foi por 4 anos. Pode ter sido há 10 anos atrás? Pode ter sido há 10 anos atrás. Não sabemos. Então, neste caso, vamos usar o for. A segunda situação é para indicar finalidade ou função de algo. Nesse caso, geralmente, ele é seguido pelo gerúndio. O gerúndio, né? Lembrem, a do e do ido, né? Então, a shaver can is used for shaving the beard. The beard, ok? A shaver can is used for shaving the beard. Então, ele está dando a função do barbeador. Qual que é a função do barbeador? É usado para fazer a barba, ou barbear a barba, né? Certo? Ele é usado para
fazer a barba, correto? Então, aqui nesse caso também vai ser usado o for. Lembrando que lá no to, a gente tinha o to para local, né? Quando a gente está indo para algum local, direção. E tinha o to para comparação. Aqui a gente não tem o for nem para comparação e nem para dar direção, né? O for pode ser usado também, a terceira situação, para indicar benefício ou favor. Então, exercises are very good for the health, for the health, for the health. Então, exercises are very good for the health. Exercícios é muito bom, são muito bons para a saúde. Aqui saiu sem estar no plural, gente, perdão. Exercises are very good for the health. É porque teve algumas frases que eu mudei que estavam com os verbos um pouquinho mais difíceis. E acabei não me atentando na tradução. Até porque não é tão importante a tradução aqui. Mas depois eu mando o material corrigido para vocês, tá? Como eu tô gravando aqui direto, então depois eu já mando o material corrigido certinho para vocês. Exercises are very good for the health. For the health. Então, está indicando que é um benefício. Faça exercício que será bom para a sua saúde. E o quarto motivo é para indicar propósito ou motivo, né? E diferente do to, ele é seguido de um substantivo. Lembra que lá no to ele era seguido por um verbo? Né? Seguiu to relax, to relax. Nesse caso, a gente vai ter um substantivo depois da preposição. Então, vai ter o for e o substantivo. This area is for guests only. This area is for guests only. Então, essa área é só para convidados, ok? Guests, convidados, substantivo. Não confunda, não coloque em verbo, tá? E vamos para homework. Hoje a aula foi um pouquinho mais curta, porque eu queria apresentar mais essas duas preposições, que são para completar as 5 principais, tá? Porque são as que mais caem, são as mais frequentes em textos e são as que mais confundem, né? E pode vir muito exercício de gramática que pode confundir. Então, a homework is very simple, né? E eu preciso muito que vocês façam, que vocês me mandem para eu poder ver se vocês estão conseguindo, se vocês estão entendendo. E como combinado, na próxima aula gravada, eu coloco aqui a correção. Tem alguns exercícios que eu não vou colocar a correção, porque eu preciso que vocês me mandem para eu poder ver a dificuldade de cada um. Alguns exercícios que são abertos, que são da primeira aula, inclusive, tinha para vocês fazerem lá um parágrafo, né, explicando qual que é a principal ideia do texto. Então, quando é exercício assim, eu preciso que vocês me mandem para eu corrigir. Os demais eu vou corrigir aqui, né, sempre na próxima aula. Antes de começar um novo assunto, eu faço a correção. Então, esse exercício aqui é só para vocês completarem com as prepositions. Lembra que agora são 5, não são mais 3. Então, é para completar com in, on, at, to or for. 5, tá? Então, pode ser uma das 5 aqui. Não necessariamente vai ter as 5, ok? É que não vai fugir das 5 preposições que a gente aprendeu. Essa segunda questão, ela é uma questão de vestibular. É um texto, ele é um texto um pouquinho grande, tá até faltando um pedaço dele, mas eu não coloquei porque não vai influenciar. O exercício, ele vai até a linha 34, que tá ali. Ficou faltando um parágrafo, alguma coisa, eu não coloquei porque ele era um pouquinho extenso, e nem o exercício não se tratava em si tanto do texto, né? É mais para completar as lacunas, e só com essa parte vocês conseguem fazer. Então, vocês vão ler o texto com muita calma, não fiquem traduzindo, tá? Não se preocupem, não percam tempo com a tradução. Grifem as palavras que vocês não conhecem
e tentem encaixar com as que vocês têm mais familiaridade ali, tá? E tentar completar as lacunas da linha 19, 25 e 34, né? Que estão com tracejadinho aí. Vocês vão ver que tá com um tracejadinho aqui, ó. Certo? E essa é uma questão da UFRGS de 2019 e é para simplesmente completar as lacunas, certo? Então, dá uma lida no texto, né, com calma, e tentem completar com as prepositions que a gente aprendeu. E a terceira e última também é um texto, na verdade é um texto, mas ele é dividido em dois assuntos, então tem essa primeira parte e tem essa segunda parte do texto. E temos a questão, que é da IFN, Minas Gerais 2018. Todas as alternativas contêm pelo menos uma preposição, exceto... Gente, lembrem que nem todas as questões é necessário ler o texto. Então, tentem responder essa questão sem vocês lerem o texto, sem precisar achar essas frases lá no texto. Por aqui, eu garanto para vocês que dá para responder sim. Eu só vou pedir para vocês lerem o texto, é um texto bem legal. É bem assim, nível de vestibular mesmo. Aquele inglês um pouquinho mais difícil, mas ele tem bastante palavra conhecida, né? E para vocês escreverem também qual que é a ideia principal do texto para mim, para eu conseguir ver se vocês estão conseguindo interpretar. Então é basicamente isso a nossa aula de hoje. Agradeço vocês por estarem assistindo e participando. E é isso, gente. Muito obrigada, né? E até a próxima.